Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Patas e Conversas Bem-Estar na Graduação. Nesse espaço aqui a gente vai falar sobre serviços assistidos por animais, que é um tema muito interessante, também conhecido como SAA. E a gente vai falar como essa intervenção pode atuar no bem-estar de estudantes de graduação da área da saúde, especialmente em momentos avaliativos como o OSCE. Mas antes de entrar no tema, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Karina Diniz Pinto, sou psicóloga, tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, especialista em saúde pela residência multiprofissional do Hospital das Clínicas da UFG. E atuo tanto na psicologia clínica quanto na psicologia hospitalar e atualmente estou no mestrado no programa de pós-graduação em ensino na saúde da UFG. O meu interesse no tema que a gente vai conversar aqui hoje, ele surgiu ainda na graduação, que eu fiz parte de um projeto voluntário que chama Pelo Próximo, e ele visita, diversas instituições, principalmente instituições hospitalares, instituições da saúde, e a partir daí eu também fiz uma pesquisa na época da graduação, e aí agora vem esse podcast, que é do meu tema de mestrado, que a gente fez uma intervenção com estudantes de medicina, antes e depois, uma intervenção com os cachorros, Antes e depois, a gente avaliou ali a ansiedade no momento da OSCE, que é uma avaliação que costuma ter um impacto emocional muito grande para os estudantes. Então, hoje aqui a gente vai ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a graduação dos estudantes da medicina, e essa parceria de humano e animal. Então, para essa conversa aqui, para dividir esse papo comigo, eu trouxe duas convidadas, Tenho o prazer de receber as duas aqui. Então, primeiro, a professora Kellen Oliveira, que é médica veterinária, atua no departamento de zootecnia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e é a idealizadora do TA UFG, que é o projeto que estava com a gente lá no dia da intervenção. Então, professora Kellen, muito obrigada, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente e eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história com os animais, também do projeto TA UFG. Oi, Karina, e olá a todos os ouvintes desse podcast, Patas e Conversas, sobre saúde mental, sobre a graduação. Primeiro, eu queria agradecer o convite, para mim é muito importante, e para o projeto TA também é extremamente importante que a gente tenha essa divulgação desse projeto, desse tipo de serviços assistidos por animais. E queria te parabenizar pelo seu grande interesse, que eu vejo que desde a graduação você tem um interesse bastante grande nesse tipo de intervenção assistida. Bom, e respondendo a sua pergunta, a minha história com o TA, com a terapia assistida, ela começou em 2016, quando duas alunas, duas da medicina veterinária, Isabela e a Tayane Mariano, e uma da medicina, que era a Virlana, elas me procuraram com vontade de fazer um projeto desse jeito, nessa forma de levar animais, em especial em hospitais. E aí a gente sentando, conversando, fazendo reuniões para desenhar o projeto, porque essas intervenções elas não são simples, existem várias regras, normas que a gente tem que ter cuidado, tanto com os pacientes quanto com os animais. Teve a ideia da gente levar na pediatria. E aí entra, então, a sua orientadora, a professora Alessandra Vitorino. Como ela já era minha amiga já de bastante tempo, eu fui na medicina, conversei com ela e ela topou prontamente a auxiliar a gente nesse projeto, para que o projeto fosse iniciado dentro da pediatria do Hospital das Clínicas. E em 2017, já com o projeto já bem estruturado, nós enviamos para a Pró-Reitoria de Educação, de Extensão e Cultura, chamada PROEC da UFG. Nós fomos contemplados com uma bolsa, então, desde 2017, nós estamos aí com o projeto, já fazendo quase 8 anos de atuação dentro de hospitais. E o engraçado é que o primeiro projeto ele foi descrito exclusivamente para a pediatria da UFG. E logo no primeiro dia, que foi a primeira visita, aconteceu um desastre em Goiânia. Eu não vou nem repetir aqui para já não atrapalhar, não pesar o clima. E aí, por fim, a imprensa não foi
porque eles foram cobrir esse problema que teve na cidade de Goiânia nesse dia. Mas, mesmo assim, eu recebi várias ligações e várias mensagens de pessoas de vários hospitais diferentes querendo saber como que fazia para levar o projeto para esses hospitais. Então, isso me deixou assim, bem feliz. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, assim, foi um insucesso, né? Mas acompanhado com um sucesso muito grande, e tem 8 anos que a gente está aí. Mesmo sem a cobertura deles, né? Ainda Isso, assim, mesmo assim teve uma divulgação, porque muitos enfermeiros, muitos terapeutas ocupacionais que estavam ali naquele momento no HC, terminaram comentando, né, com outros hospitais, que muitas vezes eles faziam serviço também, que eram colaboradores. E aí eu comecei a receber ligações, né, e mensagens aí. Tem 8 anos que a gente segue aí, visitando unidades de saúde na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. É interessante também, assim, que começou ali com os estudantes, né? Foi uma iniciativa que veio dos estudantes e que foi acolhida e que hoje em dia segue sendo um sucesso aí em várias instituições, como você falou. E aí eu queria também, para complementar esse bate-papo, né? A gente tem aqui a Isadora Galvão, ela é estudante de medicina e ela participou da intervenção no dia do OSCE, né? Então, eu queria saber um pouquinho aí de você, como é que foi esse momento, né? A sua interação com os animais, como era, como foi no dia, o que você pensou, né? Quando a gente falou lá no dia do OSCE, nossa, vai ter cachorro aqui para vocês, né? Então, antes de tudo, oi, pessoal. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar desse projeto que eu participei e que eu acho que é muito importante, muito relevante. Para entender, para contextualizar um pouquinho, eu tenho costume de falar OSCE, né? Mas é como se fosse uma atividade avaliativa prática, em que os alunos eles ficam confinados, sem acesso a celular, nem nada, nem relógios. A gente fica confinado no tempo e eles vão chamando os alunos para fazerem a simulação de uma consulta. Então, a gente tem ali um ator, geralmente são estudantes de medicina também, o professor avaliador com checklist, e a gente tem uma OSCE para cada módulo. Então, a gente tem um assunto do semestre inteiro em um dia só e a gente simula a consulta. Por exemplo, a gente chegou na OSCE de psiquiatria e a gente vai ter um assunto da psiquiatria que a gente estudou. A gente tem 10 minutos para ler o caso clínico, entrevistar a pessoa, dar o diagnóstico, conduta, vai estar tudo explicado. Então, por ser como uma prova oral, assim, parecida com uma prova oral, é um momento de tensão enorme. Além do conteúdo, né? A gente tem um conteúdo do semestre inteiro para estudar. E, gente, é um nervosismo, assim, muito ímpar, porque a faculdade de medicina ela já é carregada por essa pressão, por esse nervosismo. Então, no dia que a gente fica ali, das 7 da manhã até 1 da tarde, né? Quem vai pro último grupo fica até 1 da tarde, confinado, assim, pensando, meu Deus, o que é? Tem que revisar. Então, é um estresse enorme. E aí, eu lembro que naquele dia, acho que foi na OSCE do segundo semestre do ano passado, gente, foi uma alegria na sala, porque eu, pessoalmente, tenho uma conexão com animais muito próxima, né? Eu sempre tive cachorro em casa. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, então eu amo. Uhum. Então, pra mim, quando chegaram os cachorros, gente, eu fiquei muito animada. Assim, a gente esquece por um momento que a gente tá sobre aquela tensão toda. E eu lembro que no dia era o outro grupo, né? Nós somos separados por 2 grandes grupos que ficam confinados. E era o outro grupo que ia receber os cachorros. Eu lembro que minhas amigas, que a gente gosta muito de cachorro, ficam muito tristes. Falei, mas a gente merecia, não sei o quê. Nossa, é mais difícil. Uhum. E aí depois trocaram, enviaram pra nós e foi ótimo. Foi um momento muito gostoso. Os cachorros são lindos, assim, foi uma fofura. Então, fiquei muito feliz de participar. Então, assim, é bom a gente ouvir a perspectiva do aluno, né? E eu sou suspeita que também amo animal, mas a gente consegue perceber o quanto que realmente muda o clima do ambiente, né? Muda como aquela tensão ali naquele ambiente dá uma quebrada quando os animais entram. Então, pensando um pouco ainda na contextualização que você trouxe, como é que é esse momento do OSCE, eu acho que a gente pode contextualizar também um pouquinho o que são essas intervenções com os cachorros, né? Os serviços assistidos por animais, como eu falei, e um pouquinho desse histórico. Eu acho que a Kellen pode trazer um pouquinho desse histórico, né? De como surgiu e desses nomes que a gente chama de pet terapia, e chama de terapia assistida, e chama de sinoterapia, um pouquinho dessa terminologia também pra gente. Bom, Karina, primeiro, né, vamos definir o que são, né, esses serviços assistidos. Essa é uma terminologia muito nova, bem recente mesmo, de 2023. Até então, a gente chamava tudo de intervenção assistida. Então, até hoje, assim, para mim é meio difícil, né, utilizar a terminologia nova. Então, eu estou naquela fase de transição. Então, hoje, a recomendação, né, que todas essas intervenções, que eu vou descrever elas agora, elas estão todas dentro do SAA, que
que você já colocou aí, né, que é o serviço assistido por animais. Então, essas intervenções dentro do SAA, a gente divide ela em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo, a gente chama ela de TAA, né, que antigamente era terapia assistida por animais, hoje é tratamento assistido por animais. Esse tratamento assistido por animais, ele tem um objetivo muito claro. Então, ele é uma metodologia, ele precisa ter uma metodologia e um objetivo. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um paciente que sofreu um acidente e tem uma deficiência de mobilidade em algum dos membros. Então, esse tratamento assistido por animais, ele vai usar o animal para que aquela mobilidade daquele paciente ela seja melhorada, né? Então, ele tem um objetivo específico, tudo é anotado. Então, é o que eles fazem geralmente na ecoterapia. Então, a ecoterapia é o nosso clássico, né, dos tratamentos assistidos por animais. Então, depois, nós temos o EAA, que é a parte de educação e aprendizagem assistida por animais, que é a parte que você estudou, que você trabalha. Então, é auxílio dos animais junto do processo de aprendizagem. E aí, esse processo de aprendizagem, a gente tem aí vários nichos. Então, eu tenho o processo de aprendizagem da criança, eu tenho o processo de aprendizagem do aluno, né, universitário, que foi o seu nicho de trabalho. Eu tenho o processo de aprendizagem, principalmente também dos crianças, né, em especiais, os neurodivergentes, também são bastante utilizados. E tem, né, as atividades assistidas por animais, que hoje, realmente o que o TAA faz é atividade assistida por animal. Mas por que a gente tem um nome de TAA? Porque você imagina naquela 3, 4 anos atrás, né, 8 anos atrás, como que a gente ia falar AAA, UFG? Então, foneticamente, não era fácil de fazer. Então, as pessoas sempre, né, utilizaram a terapia assistida por animais como se fosse para tudo. Então, hoje, né, esse termo atividade assistida por animais, que é um termo que a gente usa assim, que é o que o TAA faz, que é para recreação, né, para distração, né, em pacientes ou pessoas com determinado foco. Então, no caso dos meninos da medicina, a OSSE, então o foco deles era distrair eles, né, acalmar eles antes dessa avaliação de aprendizagem que eles iam passar, né? Que, como a Isadora já falou, é um estresse danado, né? O estresse ímpar. Eu adorei o estresse ímpar. Então, hoje, né, a AAA, né, que é a atividade assistida por animais, ela se chama PSAA, que é o Programa de Suporte Assistido por Animais. Então, essas são as novas definições. Né? Então, tratamento assistido por animais, a parte de educação assistida por animais, que essa se manteve, e o Programa de Suporte Assistido por Animais. Respondendo à sua outra pergunta em relação ao histórico, né, dessas intervenções assistidas, elas começaram assim muito antes do que todo mundo imagina. Então, pela cronologia, isso aqui eu vou colar, viu, gente? Vou fazer eu tenho uma colinha aqui. Lá no século IX, né, na cidade de Gel, na Bélgica, muitas pacientes com deficiências, eles já utilizavam animais para melhorar essa deficiência. Então, ele nada mais era do que um tratamento assistido por animais. Né? Então, no século IX, né? E aí depois, já mais recente, né? Já no século XVIII, houve, então, os primeiros tratamentos psiquiátricos também utilizando aí os animais. E aqui no Brasil, a gente data, né, lá da década de 50, quando uma psiquiatra também, ela começou a utilizar cães, né, na melhoria de pacientes, principalmente com transtorno de esquizofrenia. Então, isso, que foi a doutora Nise da Silveira, que a gente chama ela, né, a mãe da terapia assistida por animais no Brasil. É importante a gente definir essas nomenclaturas, mas elas estão sempre mudando, né? Então, TA-UFG, em algum momento era TA-UFG, né? E aí agora mudou para PSA, né? Difícil de falar PSA também, né? Mas é importante a gente saber um pouquinho dessas nomenclaturas para a gente saber que tipo de intervenção que está sendo feita. Então, no momento da OSSE, foi ali uma visitação dos cachorros, né? Para ajudar nesse momento de tensão, de distração, enfim. Voltando agora para esse assunto da ansiedade, né? Desse momento que ela trouxe ali do estresse ímpar, da ansiedade ímpar.
Na graduação, de forma geral, a gente sabe que a ansiedade está ali muito presente, né? Como que é isso? Como que você percebe essa ansiedade durante a graduação, tanto para você quanto para os seus colegas, em momentos de avaliação também, e as estratégias que você percebe que são utilizadas ali, né? Que ajudam ou que não ajudam, como que é isso? Então, o estresse e a ansiedade, elas se manifestam de forma muito heterogênea em cada um. Mas, assim, a medicina por si só, já pela carga horária muito grande, pela cobrança dos professores, pela maneira que a medicina tem se estruturado no Brasil, com esse sistema de currículo, residência cada vez mais concorrida, a gente está sentindo essa ansiedade lá do primeiro ano cada vez mais precocemente. E isso, por vezes, nos atrapalha a aproveitar momentos importantes ali na graduação. E, assim, para algumas pessoas ela é de forma insidiosa, vai crescendo um pouquinho a cada ano. E para outras pessoas, elas já entram na faculdade de medicina com estresse muito grande, assim, não se permitem relaxar. Não, passei do vestibular, agora eu vou entrar e vou estudar, porque tem currículo, tem residência, tem tudo. Então, cada pessoa vai lidando de uma forma diferente. Mas, assim, sair ileso é quase impossível. Assim, não tem como. Assim, você sentir uma ansiedadezinha, um pânico ali. Mas a gente percebe que é algo muito coletivo que traz até um certo acolhimento entre nós estudantes. Tem alguns anos que são mais desafiadores pra gente. Na minha percepção, o 4º ano, que foi esse que eu acabei de sair, foi, assim, mais tenebroso. Foi, assim, uma carga horária muito complicada, tinha o TC para entregar, tinha as OSCEs para fazer. Então, foi um ano, assim, bem, bem difícil. E a gente se apoia nos amigos mesmo. A gente conversa uns com os outros. Mas, às vezes, não tem como. A gente precisa procurar uma ajuda profissional. A gente precisa ir atrás de medicação e tentar controlar a ansiedade da melhor forma. E eu aprendi algo nesse último rodízio que eu passei, que são os estágios, né? A gente fica 5 semanas, 4 semanas em cada um. E eu acabei de sair de psiquiatria e saúde mental. E as psicólogas falavam muito sobre isso. Assim, a gente está tão acostumado a ver todo mundo doente que a gente normaliza. Apesar de ser comum, a gente passa a normalizar. E aí, às vezes, você tá bem, você tá lidando ali com aquela prova, com aquela ansiedade de uma maneira ok, e a pessoa acaba confundindo isso com um desleixo com a faculdade. Então, você começa, como assim eu tô bem, eu não tô preocupada, ansiosa? Então, é um efeito manada, né? E a gente vai utilizando de estratégias diferentes, né? Algumas pessoas gostam se apegam à atividade física, mas outros não conseguem controlar muito bem, e aí acaba, enfim, não tem desfechos muito favoráveis. Mas é isso, a maioria das vezes a gente tem que recorrer a uma ajuda profissional, tomar um remédio quando necessário, fazer terapia, que eu acho que foi, para mim, pessoalmente, me ajudou demais nesse último ano para lidar com a ansiedade, para entender de onde ela vem, para entender como vai ser. Eu faço abordagem TCC, então, o meu comportamento diante daquilo, entender a fundo como é a ansiedade, eu vejo que para os meus amigos isso também é muito importante. Eu sou ministra da terapia, eu falo para todo mundo, gente, tem que fazer. Se cuidar, né? Tem que se cuidar, porque eu almejo a área clínica, né? Então, eu penso muito em fazer ou psiquiatria ou neurologia, eu tô ali. Então, eu sei que na minha vida profissional, eu vou estar, e eu pretendo trabalhar no SUS, principalmente por um tempo da minha vida, pelo menos, eu sei que eu vou estar lidando com realidades muito diferentes, com questões psicológicas muito profundas, e a terapia tem me ajudado a ver minha profissão com olhos diferentes, sabe? Assim, ajudar o outro, cuidar do outro, estando bem, utilizando até técnicas da minha terapeuta, da minha psicóloga, nessas consultas, e tem me ajudado bastante. Na sua prática profissional. Porque, na verdade, aquilo que a gente constrói ao longo da graduação acaba que é carregado também para a prática profissional. Então, Sim. Quando a gente pensa aí no cuidado do discente, né, do aluno, também é pensando de que vai se tornar um profissional e de que vai continuar tendo que ter esse cuidado com o seu bem-estar, com a sua saúde mental. E eu mesma... desculpa. Pode falar. Eu demorei a perceber que eu estava muito ansiosa, assim. Eu fui achando que era coisa que era muito normal, que isso não me atrapalhava, até eu começar... pera, isso aqui não tá normal, isso já é um pouquinho, já é patológico. Então, até eu ir atrás, já foram 3, 4 anos de faculdade para eu ter essa realização de que eu precisava realmente de ajuda, eu precisava encontrar formas de controlar aquela ansiedade, aquele estresse que estava fora do normal já. Essa percepção também de si, ela é difícil, né? Porque, Muito. assim, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Ela existe, ela é natural que surja em determinados momentos. A gente não pode patologizar todo tipo de ansiedade. Mas a gente tem que conseguir identificar quando essa ansiedade está passando um pouco e está começando a não ser mais funcional ali na nossa vida. E também se a gente está usando estratégias que estão atrapalhando, que nem você falou, que algumas vezes as estratégias aí que você vê que os outros estudantes usam nem sempre ajudam, né? Então, a gente
gente precisa ter essa percepção de si que não é tão simples, mas é importante para a vida acadêmica e para a vida profissional. E aí, pensando da ansiedade, da intervenção com os cachorros, eu queria que você aprofundasse um pouco mais assim de como que você percebeu os seus sentimentos naquele momento com os cachorros, dos alunos que estavam ao seu redor também, como que você acha que aquilo ali impactou na ansiedade, talvez na performance no OSCE, como é que foi isso para você? Então, assim, desde o momento que a gente chega na sala e entra no confinamento, já bate... o clima da sala já fica tenso. A gente já fica estressado. Gente, vamos começar a revisar das coisas. Aí um vai ensinando pro outro. Então, a gente fica muito absorto ali na prova. Então, quando os cachorros chegaram, foi para dar uma luzinha do mundo lá fora, né? Assim, calma, assim, não é estudo, tem que ficar ansioso, mas dá para equilibrar. Então, aquele momento que a gente teve ali com os cachorros, por mim, eles ficavam lá de 7 às 13, eu não vou mentir. Coitado dos cachorros. Coitado, colocava uma aguinha ali e a gente ficava com eles esse tempo todo, mas não dá, né? Então, para mim, foi ótimo, assim, os cachorros eram muito carinhosos, e como eu gosto bastante, meus amigos gostam bastante, foi um momento muito bom de troca com eles, né? E até quando eles foram embora depois, a gente já estava um pouco mais calma, a gente já tinha visto que o mundo lá fora ainda existe, que a gente pode sair um pouquinho daquele conteúdo intenso. Então, a gente comentava, aquele cachorro era muito fofinho, eu fiquei o tempo inteiro com aquele cachorro no colo, eu queria mudar aquele pra mim. Então, foi bom para mudar um pouquinho o assunto, pra gente lembrar de outras coisas, e aí voltar pro estudo um pouco menos ansioso, assim, com a cabeça mais no lugar, ajuda, assim, muito, né? Então, teve esse impacto positivo, assim, talvez não diretamente no desempenho, mas ali acalmar acaba que ajuda a desempenhar melhor no OSCE. E aí, pensando, então, ouvindo esse relato aí da Isadora, né, falando do quanto que ajudou, eu queria, Kellen, que você falasse um pouquinho do objetivo do TA-UFG. A gente sabe que ele está mais no contexto ali da saúde, mas pensando no contexto acadêmico também, o que poderia ser esse objetivo do TA-UFG na formação, na saúde, nesse contexto, né? Karina, é exatamente isso que a Isadora comentou. Então, nosso objetivo, tanto participando na OSCE, quanto participando, né, dentro das unidades de saúde, é desviar a atenção daquele foco ruim. Então, como a Isadora comentou, aquela tensão, né, pré-prova, pré-verificação, pré-avaliação que eles estavam passando, aquilo estava provavelmente deletando alguma coisa da mente deles. Eles não iriam, né, se sair tão bem, né, como se eles não tivessem tido a visita dos cães. Então, o objetivo do TA é esse, né? Ele é tirar o foco. Então, para os nossos pacientes, onde a gente visita nas unidades de saúde, é tirar o foco da doença. Então, lá nós somos, né, a equipe ela é treinada a não perguntar por que o paciente está lá, não perguntar quantos dias ele está lá. A gente quer perguntar para ele se ele tem cachorro, se ele está com saudade do cachorro, que daqui a pouquinho ele volta para casa para abraçar o cachorro dele, que os doutores, né, caninos, que é o doutor Romeu, né, que é o meu cachorro em especial, a gente tem vários outros cães, tem o Elvis, tem vários outros cães que a gente utiliza, e todos eles têm um crachazinho da UFG, viu? Eles são todos funcionários da UFG. Eles têm esse foco, né? Ele quer distrair o paciente. E do mesmo jeitinho que aconteceu na OSCE, né, dentro dessa parte educacional, era para levar distração para esses meninos, né, para esses alunos, antes da aplicação, né, dessa verificação, das 7 às 13 que eles ficaram lá, e com isso, né, avaliar os resultados. Será que esses resultados eles foram mais positivos ou menos positivos? Será que o grupo que recebeu os cães, eles tiveram um desempenho melhor ou pior do que aqueles que não receberam os cães? Então, é basicamente isso, né? É realmente levar recreação, estimular sentimentos bons, estimular bem-estar, estimular a liberação de hormônios, né, hormônios da felicidade, como ocitocina. Então, é basicamente isso aí que é o nosso objetivo, tanto quando a gente leva os animais em escolas, porque a gente visita só uma escola, né, mas ela termina sendo uma unidade de saúde, que ela trabalha com crianças neurodivergentes. Então, é gratificante você ver, né, uma criança que ela não foca em nada, de repente focar no cachorro, de repente focar num jabuti, que a gente também tem um jabuti que participa. Então, isso é muito bom. Então, muitas vezes, né, os cuidadores chegam e falam assim, nossa, ele não foca em nada. Nossa, tudo é 30 segundos para ele já não quer, já quer outra coisa, já fica agitado. E quando chegam os cães, quando chega o jabuti, quando chega o animal, aí ele fica focado, ele meio que não acredita naquilo que está acontecendo. Então, é basicamente isso mesmo.
Eu acho que vale contextualizar um pouquinho lá do dia, que a gente até tinha uma ideia de medir o desempenho, sabe? Mas aí quando a gente chegou na sala e falou assim, não, essa sala aqui não vai ter cachorro, porque essa sala aqui é o grupo controle, aí é o que a Isadora falou, aí gerou todo um mal-estar de que não ia ter cachorro. Então, no fim das contas, depois que todo mundo já tinha respondido os 2 questionários, né, assim, da intervenção, todo mundo recebeu cachorro, até o grupo controle, quando já tinha encerrado a pesquisa, também pôde ter os cachorros. Então, acabou que todo mundo se beneficiou ali dos cachorros no dia. E aí, assim, agora a gente sonhando um pouco, que ela já falou ali que queria ter os cachorros a manhã inteira com eles, se a gente puder sonhar, assim, né, sobre o futuro das intervenções, pensando no contexto acadêmico, também você como profissional de saúde, né? Onde você acha que esse tipo de intervenção se encaixa? Onde você acha que poderia ter mais? Você falando, eu até lembrei que minha escola do ensino médio lá em Brasília adotou uma cachorrinha de estimação para ajudar com o pessoal do 3º ano com ansiedade pré-vestibular. E eu lembro que foi um sucesso, passou no jornal. Então, eu acho que é trazer eles mais para perto mesmo. A gente estava conversando antes da gente começar a gravar que muita gente sai de casa, muda de cidade, então deixa os cachorros em casa. Então, além da saudade, tem o estresse da faculdade, acho que a gente pode trazer eles mais para perto. E hoje, como muita medicina, a graduação da medicina está pautada, querendo no currículo, né, o currículo para residência, a gente pode pensar em uma parceria com as ligas para gerar um projeto de extensão, levar mais no HC para, enfim, ajudar os pacientes que estão lá, que muitas vezes a gente está atendendo, a gente vê essa carência, principalmente na pediatria. Então, acho que é isso, trazer os cachorros mais para perto de nós, por meio desse projeto de extensão, parceria com as ligas. Eu sinto que as ligas vão receber muito bem essa ideia como um projeto, para até não só pontuar, né, nosso comitê de ligas, mas como um trabalho até voluntário, né? Uhum. Aí pensando nessas ideias aí, né? Eu acho que ideias a gente tem muito. E quando a gente vai aprofundando e pesquisando, existem diversos tipos de intervenções nesse sentido no contexto acadêmico, né? Às vezes uma sala que fica ali disponível uma vez na semana com um cachorro que os alunos podem visitar, né? Então, existem alguns projetos nesse sentido na literatura. Mas aí, a gente já falou um pouquinho de benefícios, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais de benefícios, mas também dos desafios, que é além da gente trazer esse tipo de intervenção, tanto no contexto da saúde quanto no acadêmico. O que é que você enxerga um pouquinho nesse sentido? Bom, pegando o gancho aqui da Isadora, quando ela falou, né, que na escola dela lá em Brasília, no ensino médio, eles adotaram um cachorro, é mais ou menos isso daí. Então, a gente teria que aproveitar mais essa relação homem-animal, né, que é uma relação extremamente benéfica. Então, nós já sabemos aí de vários estudos científicos que mostram, né, e enumeram os vários benefícios aí físicos, mentais, que seriam os aspectos psicológicos e de saúde mesmo, né, dessa relação homem-animal. E a gente observou muito isso durante a pandemia. Então, durante a pandemia, no principal momento de isolamento social, a gente observou um aumento da adoção de animais de estimação. Então, as pessoas começaram a ficar muito sozinhas, principalmente aqueles que deixam suas casas, né, vão para outras cidades e terminam, não posso voltar, porque se eu voltar, eu vou ter que andar de ônibus, vou ter que pegar um carro, um avião, e eu posso contaminar minha família, então eu vou ficar por aqui. E aí, por fim, aquela pessoa que estava sozinha terminou adotando um animal de estimação, né, para não se sentir tão sozinho. E o maior problema que eu vejo de desafio em trazer essa intervenção para dentro da escola seria realmente a manutenção do animalzinho dentro da escola. Então, seria assim, a responsabilidade. De quem é a responsabilidade de manter aquele animal? Então, não é só assim, você ter o animal. O animal ele tem necessidades, né? Tanto financeiras, quem que vai sustentar aquele animal com alimento, com cuidados veterinários que ele vai precisar. Final de semana, quem que vai cuidar desse animal? Férias, quem que vai cuidar desse animal? Então, para mim, esse é o maior desafio. Né? O certo, o correto seria realmente se manter um animalzinho dentro da escola o tempo inteiro. Mas a gente corre aí o risco desse animal ser negligenciado em alguns períodos. Então, isso é um problema. E quando eu falo de animal, e que você comentou aí, né, que a gente tem aí vários animais que podem ser utilizados, a gente tem aí terapias com gatos, com cães e até com aquário.
né? Então, a gente tem várias terapias aí com aquários. Você coloca um aquário, né? Aquele aquário colorido, cheio de peixinho colorido, as crianças param, ficam olhando, e aí você cria, né, a responsabilidade da criança ou do mesmo adolescente cuidar daquele animal. E eu lembro bem, né, que nas escolas das minhas priminhas menores, eles sempre pegavam um pintinho. Aí pegava esse pintinho, né, e levava, e todos os finais de semana uma criança tinha que levar o pintinho para casa e não podia deixar o pintinho morrer. Gente. Era para já ensinar o senso de responsabilidade. Então, eu acho bem legal. Né? Só que a gente tem que ter um cuidado, né? Será que tem... do pintinho, será que estavam cuidando? Né? Será que estavam cuidando? Será que não tem um cachorro que está assustando o pintinho? Então, assim, eu lembro disso, eu achava isso muito interessante. Mas hoje eu vejo, né, que você desenvolve a empatia da criança, né, com até pessoas e animais, e desenvolve um senso de responsabilidade também. Então, eu acho essas iniciativas extremamente importantes, válidas, mas eu acho que o maior desafio hoje, né, em levar um animal para dentro de uma escola, do sistema educacional, é realmente a constância, a frequência, a manutenção desse animal nesses períodos mais críticos. Porque quando a gente fala dessas intervenções, a gente geralmente tem uma tendência a focar mais no bem-estar que ela traz para os seres humanos, né? Isso. E a gente, às vezes, esquece de falar um pouco do bem-estar do animal. Sim, que também. Que é muito relevante, né? A gente tem que pensar nesse lado também. E aí, pensando nisso, assim, para quem está ali assistindo a gente, educador, né, profissionais da saúde que querem implementar esse tipo de intervenção, pensando nesses desafios, o que você acha que pode ser feito para o bem-estar dos animais, né? Enfim... Bom, primeiro, né, lembrar que os animais eles são seres sencientes, então eles têm sentimentos, assim como nós. Então, eles sentem medo, eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem quando a pessoa não gosta deles. Então, lembrar disso, né? E, no caso, né, da instituição, querer, né, ter um projeto desse, eu acho que o principal seria fazer parcerias com projetos já existentes, né? Fazer um planejamento de visitas, quando seria mais interessante essas visitas. Então, no caso da universidade, recepção de calouros, no caso da OSCE, semanas acadêmicas. Então, são todos momentos em que é interessante você ter essa interação homem-animal. Então, eu acho que seria um dos nossos... uma forma da gente estar presente dentro do sistema educacional, porém, tirando um pouco essa responsabilidade da instituição em si em manter aquele animal. É uma coisa que, com planejamento, a gente consegue organizar. Consegue fazer, né? sem dúvida. Potencial a gente está vendo que tem, né? A gente viu que teve no OSCE, né? A Isadora comentou. Na área da saúde também a gente já conhece os benefícios, já está sendo implementado aí há muito tempo, mas é uma questão de planejamento para que a gente consiga garantir o bem-estar dos animais e também de todo mundo que está envolvido. E aí, caminhando agora aqui para o final da nossa conversa, eu queria ver com a Isadora, assim, se você pudesse resumir o que foi a intervenção com os cachorros para você em uma ou poucas palavras, que talvez uma seja difícil, né? E por quê? Antes de responder essa pergunta, só pegar o gancho do que a professora falou, eu acho muito importante, até para quem está recebendo cuidado, lembrar que aquele animal é um ser vivo. Então, ele não está ali para ser um brinquedo, ele não está ali para ser um objeto, mas é um ser humano que carece de... ser vivo que carece de cuidados. Estou acostumada a cuidar de gente. Não preocupa não, porque hoje os cães têm sido até melhor tratados do que muito ser humano. Então, eu não assusto quando fala que o animal de estimação é um ser humano. Mas, levando para essa abordagem de uma terapia assistida com animais, é importante a gente lembrar que ele não está ali para ser apenas um objeto. Então, há brincadeiras que a gente tem que evitar, porque você não é dono daquele cachorro, então ele está te conhecendo ali a primeira vez, ele tem essas necessidades que a professora falou, ele tem que comer, ele... Enfim, tem esses cuidados com o veterinário, vacinas. Então, importante a gente lembrar isso quando vai fazer um projeto, mas para quem está recebendo também, tem que ter um cuidado com o animal. E para responder sua pergunta, eu acho que foi um acolhimento, porque... Explicando, por vezes a gente sente que a faculdade está distante de nós. Assim, a faculdade, eu digo, o administrativo. Não pensa muito ali como está a saúde mental, não pensa muito como está
lidar com toda aquela carga horária, aquela pressão. Então, quando a gente recebe os cachorros, a gente vê que esse pensamento está errado. Que, de fato, a gente está sendo cuidado, ou está, pelo menos, tendo uma tentativa de cuidado por parte de alguém. Então, eu espero que tenha mais. Eu não faço mais osso, mas para quem está vindo, eu espero que tenha mais. A gente pode pensar em outros momentos também, né? Acho que no internato, talvez, tenha algum momento que a gente pode pensar vai ter. também. Vai. Então, assim, é uma intervenção que a gente consegue, talvez, ainda pensar. E aí, para fechar com você, Kellen, também, assim, eu queria que você compartilhasse uma mensagem sobre o que você pensa do futuro dos serviços assistidos por animais. Bom, a primeira coisa, né, para aquelas pessoas ou para aquelas unidades que querem montar um serviço assistido por animais, precisa estudar muito, precisa conhecer muito todo o processo, porque, como a Isadora falou, nós temos, né, um foco no ser humano, mas o animal ele não pode ser negligenciado de forma nenhuma. Né? Então, você precisa ter objetivos claros, né, objetivos extremamente claros, uma metodologia muito bem escrita, para você não fugir desse seu objetivo. Então, eu tenho 8 anos já, né, de terapia assistida por animais, eu posso dizer com propriedade que as tentações chegam diariamente para você, né, para você distanciar daquele foco. E eu observei, porque o TAA, o UFG, ele não é uma inovação. Né? Já existiram outros projetos dentro da UFG, né? Dentro da escola de veterinária, que também já fizeram essas terapias, essas intervenções assistidas. Mas eu acho que eles não deram certo justamente por quê? Porque eles foram desviando do seu foco principal, do seu objetivo, da sua metodologia. Então, foram projetos que duraram aí 2 anos, 3 anos, os alunos abandonaram, os alunos formaram e não deram continuidade, não teve um professor para dar continuidade. Então, é isso. Para a gente poder ter um objetivo claro, né? Então, as pessoas têm que ter um objetivo claro, uma metodologia muito bem escrita e seguir esse objetivo. Não perder o foco. Não perder o foco de forma nenhuma, porque eu acho que quando você perde o foco, o projeto ele perde também. Acaba ele que perde, desanda, você desanima tanto os seus colaboradores internos, que seriam, né? Por exemplo, eu sou totalmente dependente de estudantes e de tutores, porque os nossos cães, os cães que participam do projeto, eles não são da escola de veterinária, eles não são da UFG. Todos eles são animais de proprietários, né, de tutores particulares, que se disponibilizam para levar os animais no projeto. Né? Então, eles saem do serviço deles numa quinta tarde, numa sexta tarde, para poder fazer essa ação social, que a gente chama de ação social. E não desviar. E aí, quando você desvia do seu foco, você termina desiludindo esse tutor, desiludindo esse aluno do qual você depende. Então, acho que é isso, manter o foco, né, e não desviar muito. As tentações são grandes, mas a gente tem que seguir. É importante, né? E aí, para finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem que vocês querem deixar, tanto sobre a intervenção, às vezes para quem está pensando aí em montar algo nesse sentido, ou para quem nunca vivenciou, né, esse momento com os cachorros e às vezes tem curiosidade de estar ouvindo a gente, se vocês têm alguma mensagem nesse sentido para deixar. Bom, essas intervenções, né, os serviços assistidos por animais, eles são intervenções multidisciplinares. Então, hoje, nosso foco é muito trabalhar na saúde. Né? Então, na medicina, eu tenho alunos da medicina, eu tenho alunos da psicologia, eu tenho alunos da fisioterapia. E só que você mostrou muito bem aqui que ele não serve só para a área da saúde. A gente tem que lembrar também da área da educação. Então, muitas vezes na área da construção civil, né, você ter um animalzinho de estimação, são serviços que são multidisciplinares. Você pode englobar, né, várias profissões, escritório. Então, hoje é muito comum, né, muitas vezes grandes escritórios, até aqui no Brasil, que toda semana uma pessoa pode levar seu animalzinho de estimação. Né? E aí ele fica ali com você e fica interagindo com seus colegas, e isso é muito bom. Né? Então, a minha mensagem é, né, difundir mais os serviços assistidos, que eles só trazem benefícios. Eu vou dar uma dica para quem estiver estudando e é estudante de medicina ou qualquer área da saúde ou qualquer outra área. É lembrar que você é muito mais que só um estudante.
Então, você tem que estudar, tem que se dedicar, mas também tem que escutar os sinais que seu corpo dá, porque ele vai dar sinais de estresse, sinais de ansiedade, sinais de falta de cuidado. Então, é lembrar que você pode ter hobbies, você pode se distrair sem ter que se distrair de forma produtiva. Então, essa é a minha dica principal. E aproveitem os animais, cuidem dos animais, assim, quando você recebe esse cuidado, que é muito importante, saiba que tem todo um trabalho, toda uma logística, uma metodologia muito difícil de ser executada por trás. Então, seja grato por receber esse acolhimento e tente, da sua forma, perpetuar esse ensino. Então, essa é a minha dica. É isso. Então, eu quero agradecer, assim, muito imensamente vocês duas pela participação. Vocês contribuíram, lógico, não só com esse podcast, mas de construir conhecimento sobre o tema mesmo, né? Da gente poder discutir sobre os serviços assistidos por animais, novas abordagens, a perspectiva do estudante e também os seus conhecimentos de tantos anos de experiência nesse projeto, né? Então, isso aqui enriqueceu muito a nossa conversa. E agradecer também a quem estiver assistindo a gente, né? Então, eu espero que tenha inspirado aí tanto o cuidado com a saúde mental, que a Isadora trouxe tão bem agora no final, mas também da gente pensar em novas formas aí de trazer bem-estar para os alunos e talvez utilizando serviços assistidos por animais que a gente conversou aqui. Então, esse foi o nosso podcast, Patas e Conversas, Bem-Estar na Graduação. Ele é um produto técnico educacional derivado do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Saúde na UFG. Eu sou Karina Diniz Pinto, minha orientadora é a professora doutora Alessandra Vitorino Naghettini e a minha co-orientadora, professora doutora Nathalie De Wolf. Muito obrigada.